sempre a alegria, não deixe a tristeza entrar. Pense em Jesus noite e dia, que Ele irá te ajudar. Cante sempre a alegria. Cante sempre a alegria, seu programa diário que ajuda você a ver e viver o cotidiano de maneira mais leve, com entusiasmo, otimismo e muita alegria. Comigo, Dr. Antônio Rodrigues. Que beleza! E no episódio de hoje vamos conversar com você sobre sempre há. Feijões ou problemas? Conta que um monge próximo de se aposentar precisava encontrar um sucessor. Entre seus discípulos, 2 já haviam dado mostras de que eram os mais aptos, mas apenas um o poderia. Para sanar as dúvidas, o mestre lançou um desafio para pôr a sabedoria dos 2 à prova. Ambos receberam alguns grãos de feijão que deveriam colocar dentro dos sapatos para então empreender a subida de uma grande montanha. Dia e hora marcado, começa a prova. Nos primeiros quilômetros, um dos discípulos começou a mancar. No meio da subida, parou e tirou os sapatos. As bolhas em seus pés já sangravam, causando imensa dor. Ficou para trás, observando seu oponente sumir de vista. Prova encerrada, todos de volta ao pé da montanha para ouvir do monge o óbvio anúncio. Após o festejo, o derrotado aproxima-se e pergunta como é que ele havia conseguido subir e descer com os feijões nos sapatos. Antes de colocá-los no sapato, eu os cozinhei. Bora pensar, gente amiga. Eu imagino sempre que o consultório psicológico, o confessionário, a sala de atendimento de um médium espírita, enfim, a sala de um assistente social, o salão de barbeiro ou do cabeleireiro, muitas vezes são lugares onde as pessoas comentam sobre as dificuldades que estão passando, como estão atravessando os momentos difíceis da vida. E aí a gente vai aprendendo, nesses lugares, quando os nossos ouvidos estão bem abertos, nós podemos aprender muito com a sabedoria do povo. Quando o sábio diz, eu cozinhei os feijões antes, parece a coisa mais óbvia, mas que a gente muitas vezes não pensa. Quando ouço alguém com mais idade contando as dificuldades que passou na vida, a forma como as enfrentou, como lidou e venceu, eu olho para a minha vida, como eu estou enfrentando as minhas dificuldades, como eu estou lidando com elas. Quando ouço alguém chorando pela perda de um ente querido e falando que hoje chora, mas que compreende que é a vida, mas que no momento da perda as coisas foram muito difíceis para ela e não sabia como seria. Ouvir a mulher contar que perdeu o homem da sua vida para outra, mas que depois, ao longo da vida, não se deixando levar pela mágoa, pôde encontrar alguém que realmente a fez feliz. Então tudo isso me remete a essa história, Problemas não vão faltar, mas sempre tem um jeito da gente lidar com eles. Conheço pessoas que têm uma dificuldade muito grande de conviver em sociedade. E eu digo sempre, quando você está em sociedade, você pode aprender muitas coisas. E eu citei há pouco alguns lugares que são comuns a todos nós que estamos aqui no Cante Sempre Alegria. E lá você ouve comentários, você ouve soluções, sem que você esteja às vezes num grupo de apoio, onde o grupo de apoio também você vai ter o Alcoólicos Anônimos, o Al-Anon,
os narcóticos anônimos, você vai ter os grupos que atendem os familiares, que dão suporte para você lidar. E ao ouvir histórias parecidas com as suas, você vai se fortalecendo. Dentro da igreja, dentro do clube onde você frequenta, quando você troca ideia com aqueles que estão com você, sempre vem alguma história que o faz refletir. E esta história fala muito disso. Problemas todos nós temos, mas como nós iremos enfrentá-los? Qual será a duração do nosso sofrimento? Tudo isso é você que determina. E quantas vezes você diz que não sabe o que fazer e alguém diz para você, ajoelha e reza. Às vezes, movido por uma fé que você até desconhece, você faz aquilo porque o desespero é tão grande que você ajoelha, reza, e mesmo ajoelhado você vai sentindo um certo alívio. E, com o passar do tempo, de repente vem a solução da melhor maneira que você precisava. Pois é, gente amiga. Por que será que ainda nos desesperamos com as nossas dificuldades? Elas existem sim e não devem parar de existir, pois elas se fortalecem. A cidade onde moro está entrando num período de muito frio. Falam de temperaturas caindo abaixo de 10 graus, 7 graus nas próximas madrugadas. E o que eu posso fazer para amenizar o sofrimento do meu irmão que está na rua? Ele, de alguma forma, deve estar pedindo ajuda, ajoelhando, pedindo a Deus que o ajude. Aquele que ainda tem um barraco com telhado de zinco também está antevendo dias difíceis, noites frias, em que as famílias, os filhos, sofrerão as consequências. E ele deve estar rezando, pedindo algum tipo de ajuda. E com certeza, todos nós, de alguma forma, iremos ajudar. Alguns com roupas, com sapatos, com coisas que tem em casa, que tem mais do que um e pode doar. Outros estarão ajoelhando e pedindo a Deus que estenda a proteção a esses irmãos que não têm nada. E Deus com certeza irá ouvir este pedido e irá providenciar a ajuda que aquele precisa. Problema todo mundo tem. Solução, ela aparece. Basta que você acredite. Então, não vá simplesmente se desesperar porque você tem uma prova difícil. Mas sim, olhe para ela e veja de que maneira dá para aliviar. Sempre tem uma maneira para facilitar e você passar por ela de uma maneira digna e ao final dela mostrar-se muito feliz. Pense nisso. Fique em paz. Fique na luz. Fique com Jesus. Pérola do dia. Se seu problema tem solução, então não há com que se preocupar. Se seu problema não tem solução, toda preocupação será em vão. Deus está aqui, neste momento. Senhora dos aflitos, o vosso coração encheu-se de amargura ao vos ser negada a hospedagem em Belém. Hoje, tantos estão sem moradia, desabrigados ou abandonados. Pedimos por eles, pois sois a mãe sempre atenta às nossas necessidades. Despertai no coração dos cristãos de nossos dias, sobretudo junto de nossos governantes, verdadeiro amor e solidariedade. Bondosa Nossa Senhora, Mãe dos aflitos, rogai por nós. Basta um sorriso, basta um sorriso. Ah, tudo que é bom dura? Estou indo embora, agradecendo por sua audiência e participação. Amanhã,
estarei de volta. E se você perdeu algum dos nossos episódios, confira na nossa página do Facebook, você terá acesso a todos. E como sempre, bota um sorriso no rosto que a vida vai melhorar. Não custa experimentar.